Thomas é uma pequena locomotiva que vive na grande estação da ilha de Solder. Ele possui 6 pequenas rodas, uma chaminé pequenininha, um domo pequenininho e um apito bem barulhento, e uma personalidade um tanto quanto elétrica. Naquele dia, Thomas estava muito zangado. Por que eu não possuo um tender? Todas as locomotivas consideradas importantes na ferrovia possuem um. Por que eu não tenho um? Thomas não conseguia entender. Naquela manhã, ele saiu muito irritado de seu galpão. James, uma das locomotivas que possuía tender, reclamou com Thomas devido a todo esse mau humor por não ter um tender. Não é por conta de que você tem um tender que isso significa que você seja uma grande locomotiva ou coisa do tipo. E acrescentou o James. Ah, mas é algo que faz você ser pelo menos uma locomotiva grande. Todos me zoam por eu ser uma locomotiva menor. Thomas reclamava e reclamava. James já estava ficando sem argumentos para rebater com Thomas. Olha, Thomas, discutir aqui não vai dar em nada. Por que você simplesmente não manobra os vagões? Gordon está chegando e precisa que o expresso esteja pronto na hora certa, disse James com total razão. E Thomas então saiu fumegando irritado. Lata velha boba. Thomas então começou a pensar que se ele trabalhasse arduamente como as locomotivas grandes de tender, ele poderia ganhar um. Vou trabalhar muito e ganhar um tender, dizia ele alegremente. Porém, Sir Topham Hatt, o chefe da estação, lhe disse o óbvio. Thomas, você não pode ter um tender. Você é um modelo de locomotiva não feito para possuir um tender. Thomas ficava triste ao ouvir isso. Ele realmente queria um tender para parecer mais importante e uma das locomotivas grandes da estação. Porém, isso não seria possível. Pelo menos não de forma justa. Thomas então fez o que ele mais queria naquela hora. Chegou perto do tender de James e então ele pegou o tender e levou-o embora. Ele estava muito contente consigo mesmo. Ele finalmente teria o tender que queria. Rapidamente, Thomas se aprontou e se acoplou no tender. Hihi, agora eu tenho tender, agora eu tenho tender, agora eu tenho tender, caçoava ele, e James nem percebeu. Porém, Thomas ainda sentia que aquela não tinha sido uma boa escolha. Porém, o caso acabou se espalhando até que demais pela ilha. E rapidamente, James descobriu. Por que você fez isso, Thomas? James perguntou. Ai, minha nossa, carvões em cinzas. O que eu respondo pra ele agora? Se perguntava Thomas a si mesmo. Eu vou contar tudo isso para o Sr. Topham Hatt, disse James. Então Thomas, em um ato de desespero, se agarrou a James e tentou empurrá-lo para fora da plataforma. Thomas não sabia o que fazer e estava desesperado. Thomas estava tentando afastar James para que ele não pudesse pegar o tender de volta. Ele sempre sofreu muito com os insultos das locomotivas grandes e agora já era tarde demais para pedir desculpas. E então houveram problemas. A plataforma tinha tido um mau funcionamento e tinha se virado sozinha. Então, quando Thomas foi para cima, ele errou o trilho. E então ele havia tido uma outra ideia. Ele iria fugir. Thomas então deu a ré mais rápida de sua vida e começou a correr muito rápido. Ele correu tão rápido que não viu a linha do trem, então algo aconteceu. Thomas havia saído dos trilhos. Suas rodas acabaram se soltando da linhagem principal devido ao impacto, e Thomas não tinha escapatória. James então encontrou Thomas. Por que você fez isso, Thomas? Eu exijo explicações, muitas explicações, disse James.
E então Thomas se explicou. É porque vocês, locomotivas grandes, sempre me zoavam por eu ser uma locomotiva pequena. Eu queria um tender para parecer uma locomotiva grande e não ser mais zoado por vocês. Gordon, por exemplo, sempre fica caçoando de mim por eu ser um motor pequeno e mais fraco. E você sempre se exibe para qualquer outra locomotiva. Então eu achei que se eu tivesse um tender eu iria conseguir respeito, mas acabou gerando nessa situação. Até mesmo Sir Topham Hatt foi falar com Thomas. Thomas, o que você fez foi muito errado. Isso é roubo. Mas se você estivesse tendo problemas com as outras locomotivas, era só me dizer. E prometa pra mim que nunca mais fará isso. Iremos te tirar daqui, mas não repita isso. As outras locomotivas serão punidas. Vou deixá-las sem os seus vagões especiais por um tempo para que possam aprender a lição. E você também. Sim, senhor. Me desculpe, senhor. Mas por dentro, Thomas estava feliz que pelo menos aquilo havia acabado e que ele não precisava de um tender para ser uma locomotiva realmente útil. E então lá iam os dois, agora com as pazes feitas.